Então, aqui no Botas Sistêmicas, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando essa teoria do Bert, que é pequenininha, e a gente está meio que batendo ela para nos alinharmos, né? E aí a gente agora está falando de quais são esses círculos que o Bert chama de círculos do amor, que são meio que como é que o ser humano se desenvolve, a partir de que postura de vida, de que conduta de vida, de que qualidade de vida, de que qualidade de olhar para a vida e de ação, a gente vai se expandindo e a gente vai rumo a uma vida plena. E o Bert faz a metáfora desse crescimento como uma árvore. Cada nódulo representa um ciclo de crescimento que se concluiu. Algumas árvores fazem isso anualmente, algumas fazem isso um pouco mais demorado, dependendo da qualidade da árvore. O primeiro círculo, a gente está falando do nosso nascimento propriamente dito. E o que eu preciso estar de acordo para que eu avance na vida, para que eu não fique entalado aí, querendo entender, querendo processar, querendo cicatrizar, querendo reivindicar e gastando uma energia em vez de eu fluir. É onde eu tomo a vida como ela aconteceu no início. Eu tomo a minha vida e eu fico grato por estar vivo. Moreno falava alguma coisa semelhante quando a gente falou sobre também a etapa do desenvolvimento do ser humano. Então, a gente está naquele momento em que eu sou um produto do meio, ponto. Eu estou misturado com o meio e eu vim dali. E eu coloquei aqui para vocês uma poesia do Moreno, que ele fala um pouco desse começo. Quando a gente fala de amor aqui, a gente está falando desse amor gerador de vida, desse amor gerador do milagre da vida. Não interessa se o casamento foi um casamento combinado, porque nossas fazendas são pareadas, não interessa se foi um esperma comprado. É esse momento onde a vida se fez, dessa centelha divina, essa máxima demonstração de vida, de amor, do divino, da vida, da crença na continuidade. Tá? A gente não está falando aqui do amor romântico. Era sobre isso que eu queria perguntar. Não é o amor romântico. Casos de estupro, né? Foi por isso que eu queria te perguntar. Entende? Pode ser gravidez de laboratório. Então, aqui a gente está falando desse amor fundamental que faz com que a raça humana possa existir. Então, o Moreno coloca assim: no começo foi encontro, mas antes do encontro algo existia. No começo foi existência, mas a existência sem algo não existe, não tem sentido. Então, no começo foi a palavra, a ideia, mas o ato foi anterior. No começo foi o ato, mas o ato não é possível sem o agente, sem um objeto em direção ao qual se dirija, sem o tu, a quem se encontrar. No começo foi o encontro. Então, aqui ele fala de uma forma muito romântica que tem uma intenção, que tem uma vontade, e que tem esse encontro, e que tem dois seres, e que tem um concreto, e que acontece algo. Então, aqui, de uma forma muito romântica, porque a gente tem muita facilidade de falar do amor romântico, e a gente tem muita dificuldade de falar sobre esse encontro de macho e fêmea, de homem e mulher, de dois desejos, ou de um desejo, de uma submissão, mas que gerou uma vida. E que naquele momento do gerar vida tem uma explosão que a gente fala, que a gente chama de amor, ou os outros chamam de vida, eu gosto de chamar de um milagre, que é algo que é irreplicável. E tem essa intenção, tem uma vontade, tem um ato. Não pode ficar só na palavra, não pode ficar só na imaginação, só. Então, para acontecer uma vida, tem uma ação. Então, e depois, ao longo da vida, se a gente fica com ideação, se a gente fica só na vontade, também a gente não concretiza. A gente pode ter a vontade, a gente pode ter a ideia, e isso é importante, mas é importante a ação. É na ação que a vida acontece. Eu acho que Madre Teresa de Calcutá falava alguma coisa semelhante, que a melhor prece era uma boa ação. Quando eu ajo, eu transformo, isso é
promoção de vida. Então, o primeiro ciclo do amor começa com esse amor recíproco dos pais, quando um toma e o outro recebe. E, assim, como na nossa sociedade a gente tem muita dificuldade de falar sobre desejo, sobre sexo, sobre encontro, aqui, em muitos autores, a frase fica esse amor, mas nesse momento aqui é importante vocês entendam que esse amor é esse amor gerador de vida, é essa centelha, essa coisa que faz uma ebulição, tá? E na maioria das vezes ele vem com uma realização, não, ele vem com um gozo, e é disso aqui que a gente está falando. Hoje é uma aula para adultos, tá bom? Ainda que a gente fique com metáforas falando substituindo pela palavra amor, que também é um amor, mas para não ficar nenhuma dúvida de que a gente aqui está falando de um gozo, de uma explosão de vida. Então, o primeiro ciclo do amor é essa explosão de vida, é esse encontro desse casal, aonde um toma e o outro recebe. E a gente precisa olhar para isso, independente de como é que foram o homem e a mulher, se eles brigaram, se eles não se encontraram mais, se um monte de questões, que eu olhe para aquele primeiro momento onde a vida se fez e tome, e receba a vida sem queixa, sem mágoa, sem resistência. E os pais vêm para dar e os filhos vêm para receber. E isso é a condição para todas as outras formas de amor que eu vou viver na vida. Eu tenho que existir para receber o resto. E faz parte desse amor que a gente ame também todos os antepassados e a forma como a coisa aconteceu. A gente deve assentir tanto a quem foram, quanto ao jeito que foi. Porque é esse o jeito que foi para chegar até a gente. Se foi justo, se não foi justo, se foi bonito, se não foi bonito, se foi legal, se não foi legal. Entende? A gente não tem essa grandeza para estar lá julgando, porque a gente não sabe, pode estar vindo de quase nada, a gente sabe trechinhos de histórias mal contadas. E como é que eu posso, Bert fala muito isso, como é que eu posso amar mais tarde, receber de outras pessoas ou da própria vida, se eu não experimento primeiro tomar esse amor em plenitude, me sentir grato e honrar essas pessoas. Porque se eu não honro o que foi para trás, eu não consigo me sentir uma pessoa honrada. Quem fica com muita crítica nos antepassados, como a gente é feito, como a gente é um produto deles, eu fico uma árvore de raiz frouxa. Quanto mais eu olho com crítica, com reclamação, mais a minha raiz fica frouxa, mais eu fico nervoso para falar em público, mais eu me sinto errado nas situações, mais eu me sinto inadequado. Quanto mais inadequação eu jogo para minha origem, para minha terra, para minha raiz, para onde eu me nutro, mais inadequado eu me sinto também. E aqui a gente está falando de pai e mãe. A gente não está falando do José e da Josefina. A gente está falando da essência, do núcleo duro. Então, é perceber, é enxergar essa vida, perceber o quanto que é raro e milagroso, ainda que nós sejamos muitos seres humaninhos, assim, quantos planetas sem nenhum ser humaninho? Quantas pessoas querendo gerar filho que não conseguem? É algo que transcende o nosso limite de atuação. Eu preciso de um algo a mais, eu preciso de um consentimento do destino. E perceber isso, eu tenho que enxergar isso e receber essa vida com profunda gratidão. Porque se eu recebo essa vida com profunda gratidão, é mais fácil eu me amar. É mais fácil eu me olhar com gratidão e amorosidade. E aí a gente se auto-boicota menos, e aí a coisa vai mais bacana lá para frente também. Essa aí é uma obra de arte que eu gosto muito, é a criação de Michelangelo, que está na Capela Sistina, né, no Palácio Apostólico da Cidade do Vaticano. Então, a gente está falando disso.
Por que eu trouxe essa obra? Acho ela magnífica. O dedo de Adão, ele está com a falange não esticadinha. Deus está com o dedo bem esticadinho. Ele está totalmente esticado. Adão está mais malemolente, ele está mais relaxado. E o que isso aqui significa nessa obra de arte? Que Deus, que a vida está lá. E está chegando do jeito que é. Mas que é a nossa decisão se a gente vai tomar a vida, se a gente vai para a vida ou não. Essa falange que ainda não está esticada aí, ela representa o nosso livre-arbítrio de ficar ou ir, de permanecer ou acontecer. E aqui não quer dizer que a gente não precisa de momentos de luto, não precisa de momentos de descanso, não precisa de momentos de solitude, entende? Não é ir o tempo todo. O que eu estou dizendo aqui é de não ficar empacado. Porque é uma tristeza quando eu percebo pessoas que, para dar uma lição em alguém do passado que fez alguma coisa errada, em vez dela continuar a própria vida, não estou falando aqui de mulher, estou falando de pessoa, essa pessoa fica meio que parada na vida e no tempo. E tempo de vida, é o maior capital que a gente tem. Quando a gente joga isso fora, a gente está jogando algo que a gente não consegue de volta. A gente consegue de volta um pouco saúde, a gente consegue de volta um pouco beleza, a gente consegue de volta um tanto de juventude, até dependendo do procedimento pelo que eu passo. Mas tempo de vida foi. Então, a gente olha para os pais, para os antepassados dos nossos pais, para os nossos antepassados, e dizemos amorosamente obrigada. Porque se eu faço isso para lá, eu começo a olhar para mim com menos exigência. Eu começo a olhar para o mundo com menos exigência. Eu consigo estar num lugar e, se alguém não me cumprimentou direito, eu acho que a pessoa não me viu, estava distraído, não sofro com aquilo. Eu não estou sempre tão atento no mundo, porque eu estou mais tranquilo na minha pele. Então, vamos falar aqui um pouquinho, quando eu aceito o arquétipo mãe, o que é que eu estou aceitando, né? A função, o arquétipo mãe, eu não estou falando da Maria, eu não estou falando da Josefina, não estou falando da Solange, não estou falando da Fabiana, não estou falando da Maria Aparecida, estou falando da função mãe. Ela está ligada mais à concretude, aquilo que é. É a realização da matéria no mundo concreto. É alimento, é cuidado, é segurança. Ela é estruturante, está ligada a um amor, mais ao amor próprio, à autopreservação, amor da segurança. E aí, a mãe, ela é um cadiquinho mais importante do que o pai, por enquanto. Não sei no futuro, até a presente data, mãe na nossa vida, ela é mais relevante do que pai. Porque mãe, ela acontece em 3 momentos. Ela acontece no momento aí da fecundação. Então, esse óvulo, ele representa a parte mãe daquilo que vem me trazendo a vida. Ela representa a fase de gestação, que também ela é insubstituível. Eu posso ser... dizem que quando a Lady Di morreu, ela estava grávida de um dos homens mais ricos do mundo, na França, num dos países onde a medicina é extremamente avançada. E reza a lenda que ela estava do 3º para o 4º mês. Morreu a mãe, morreu a criança. Então, até o 6º mês, mãe e criança estão muito misturados. Então, aí a importância, essa importância da mãe, o pai não consegue parear. Porque tudo que acontece com a mãe, ou todo o risco que a mãe passa, a criança também passa. E a criança é dependente da vida da mãe. Depois do 7º mês, o 6º mês e indo para o 7º, em bons centros, já é viável substituir essa parte da mãe por uma incubadora. Mas até hoje, até o 4º mês, a gente precisa de uma mãe. E aí depois a gente tem a terceira função, que é a de cuidadora, que pode ser a mãe ou pode ser qualquer substituto que esteja disponível, às vezes mais de um.
Melanie Klein fala bem sobre isso. E a gente tem a função pai. A função pai, ou arquétipo pai, ele está mais ligado à ordem, limite, orientação, pensamentos, sonhos, invenções, abstração, né? A interação com o meio, ao ir para o mundo, a adaptação àquilo que é, do jeito que é, às vezes até sem se preservar tanto, a essa questão do pertencimento ao mundo, ao coletivo, à preservação da espécie e amor ao outro. Ainda é muito comum homens que são mais arquetipicamente homens, eles se casam e eles vão para a família da mulher, porque eles são mais adaptáveis, eles são mais amor ao outro. E até hoje é mais comum a mulher, às vezes ela se casa e ela traz o homem para a casa dela e ela tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar à casa da sogra, porque ela está mais vinculada dentro dela também a essa função de cuidado, de preservação. Então, o amor pai é um amor mais aventura. O que não quer dizer que um pai não possa ser mulher e uma mãe não possa ser homem, porque aqui a gente está falando de função, de arquétipo. A gente não está falando de orientação sexual ou de aparência sexual, ou enfim, a gente não está falando aqui de identidade de gênero, a gente está falando de estilo, de postura, de interação com o mundo. Então, função pai e mãe são concomitantes e complementares. E a gente faz muito uma coisa muito chata, gente. Não vocês, aqui na minha família a gente faz, tá? Que é o mundo evoluiu. Então, o mundo que a minha avó viveu foi um mundo sem carro, que a minha avó viveu quando ela era jovenzinha, né? Um mundo sem carro, sem tanta vacina, sem tanta anestesia, sem... Então, a forma dela ser mãe era uma. O mundo que a minha mãe viveu era outro. Já tinha alguma televisão, já tinha alguns carros, não era um por cabeça, era mais ou menos um por família. Então, o acesso à informação, o acesso a dados de seguridade eram diferentes. O jeito que minha mãe podia ser mãe era outro. O meu mundo já é um mundo diferente, com outros desafios. Mas, assim, eu não sei o que é carregar uma sacola na feira e vir andando 2 quilômetros para casa, trazendo toda a verdura para a família comer a semana. Eu não sei o que é puxar água na cisterna. Eu não sei o que é correr um risco de perder um filho de mal de 7 dias porque o umbigo inflamou. Então, os meus desafios são outros, a gente está com um mundo muito mais requintado hoje. E aí eu pego aquilo que eu posso fazer hoje, eu pego aquilo que eu aprendi hoje no mundo de Google, no mundo onde a gente até reclama do tanto de acesso à informação que existe, porque os nossos filhos têm acesso ao que a gente quer, ao que a gente não quer, por exemplo. E aí a gente olha para trás e fala, por que minha mãe não fez isso? Como se ela tivesse acesso a tudo que a gente tem. Em vez de olhar e falar assim, olha, minha mãe que não teve esse acesso, que não pôde fazer isso, me deu pezinho, me deu estrutura, me pariu no mundo onde essas coisas são possíveis, onde isso acontece, onde eu posso falar em qualidade de vida, onde eu posso falar em... tem que ser divertido. Eu não consigo imaginar meu avô conversando com um amigo dele e falando, a gente vai fazer escola técnica, mas tem que ser um curso divertido. Porque era um mundo que a gente põe a mão para trás e encosta nele, muito diferente do mundo dos nossos filhos, muito diferente do nosso mundo. E aí a gente fica querendo que as pessoas deem aquilo que elas não têm para dar. E aí eu adoro essa música esqueci o nome dele agora. Agora eu lembro. Onde ele fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Djavan. Djavan, adoro minhas universitárias. Beijo, amiga. Então, com a mãe, o dinheiro vem. Quando eu estou bem com a minha mãe, eu consigo deixar o dinheiro vir. É como se eu deixasse o leite dela entrar, eu deixo a vida entrar.
E dinheiro é uma energia de vida. Se eu fico riliando com a vida, eu rilio com dinheiro. E mesmo quando ele vem um dinheiro que muitas vezes a gente gasta de um jeito que não gera vida, que não gera paz de espírito, que não gera felicidade. E com o pai, o dinheiro permanece, porque o pai é o limite. E não adianta falar assim, eu me dou bem com meu pai, porque eu morro de amores por ele. Eu tenho tanta dó do meu pai, do que a vida fez com ele, porque aí esse pai imediatamente não está mais no lugar de pai. Aquele que vem, que deu conta da vida, que deu conta do seu destino, que escolheu o que quis e que é uma honra ser filho dele. Quando eu olho e falo, coitado do meu pai, o que minha irmã fazia com ele? Eu não estou lidando bem com meu pai nesse momento, porque eu tirei ele da função pai. E com o pai também eu dou conta de buscar, mas buscar com método, buscar com objetivo, buscar de um jeito organizado. E com a mãe eu vou colher. E a gente já passou um pouco, na próxima encontro, a gente vai começar com a meditação do primeiro ciclo, para se aquecer, e a gente entra na explicação do segundo ciclo, que já é mais pequenininho, o primeiro ciclo é mais parrudo. Certo? Stop share.